Basicamente, o mundo não corre de acordo com o que você acha ou o que você consegue mensurar quando faz um plano, certo? As coisas não vão do ponto A para o ponto B, assim, liso, né? É muito difícil. Então, o que o Morgan Russell traz é que você precisa considerar o que ele chama de margem de imprevisto. Bom, então estamos de novo na leitura de psicologia financeira do Morgan Russell, né? E aqui vamos da página 136 a 145. Bom, aqui a gente está terminando o capítulo 12, chamado Surpresa, e iniciando o capítulo 13, chamado Margem para Imprevisto. Muito interessante. Já na entrada desse capítulo, Morgan Russell ele traz uma frase muito legal. Eu destaquei aqui, diz o seguinte, abre aspas: a parte mais importante de um plano é ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com o plano. Fecha aspas. Bom, ele fala aqui, né, durante o capítulo, ele explica essa frase, né? O que ela quer dizer e tudo mais, então eu não vou me alongar aqui. Mas basicamente o mundo não corre de acordo com o que você acha ou o que você consegue mensurar quando faz um plano, certo? As coisas não vão do ponto A para o ponto B, assim, liso, né? É muito difícil. Então o que o Morgan Russell traz é que você precisa considerar o que ele chama de margem de imprevisto, que é uma diferença entre o que você acha que vai acontecer e o que efetivamente, ou o que tem a maior probabilidade de acontecer na vida real, né? Tem muita diferença. Se você pegar os seus planos, né, tudo aquilo que você planejou, enfim, ele nunca correu do jeito exato com que você imaginou, né? Por quê? Porque o mundo varia, né? As questões que todos nós estamos imersos, variam, né? Então, crises econômicas acontecem, pandemia, né, acontece, isso é imprevisível, né? Guerra, como acontece agora, né, guerra da Ucrânia, enfim, isso tudo é imprevisível. Então você precisa considerar uma margem para erro, né? É uma margem para que esses imprevistos, para que essas surpresas, relembrando o capítulo anterior, aconteçam. Bom, enfim, para isso eu grifei 2 trechos desse capítulo, né? O primeiro deles diz o seguinte, abre aspas: em momento nenhum você terá um grau de certeza tão grande que lhe permita apostar todas as fichas. O mundo não é generoso assim com ninguém, pelo menos não de forma ininterrupta. É preciso haver margem para imprevistos. Você tem que ter um plano para quando o plano não estiver saindo de acordo com um plano. Fecha aspas. O que o Morgan Russell traz aqui é basicamente, né? Bom, na minha interpretação, nada é garantia. Nada é garantido. Tudo é uma questão de probabilidade. Puta, é garantia que se eu estudar, me preparar, certo? Fazer uma série de cursos ou abrir o meu negócio, é garantia, né, que eu vou ser uma pessoa bem-sucedido? Não, não é garantia. Né? Não é garantia que você vai ser uma pessoa bem-sucedida. A probabilidade de você ser fazendo todas essas coisas frente a não fazer é mais alta, mas nada é garantia. Como nada é garantia, tudo é uma questão de probabilidade, você tem que considerar que existe uma chance para que essa boa sucessão não aconteça. E aí? E se não acontecer, você vai parar? Não. Você precisa ter o plano principal e um plano alternativo, né, para conduzir a sua vida, justamente considerando que essas coisas que você está imaginando não aconteçam, né? E aí você não pode parar. Então, por isso, o Morgan Russell traz nesse capítulo: tenha essa margem para imprevisto, né?
Enfim, segundo trecho aqui que eu achei muito interessante, que eu destaquei, diz o seguinte, abre aspas, a história está repleta de boas ideias que foram levadas longe demais, o que faz com que sejam difíceis de distinguir das más ideias. A beleza da margem de segurança, ou margem de imprevistos, é que ela admite que a incerteza, a aleatoriedade e o acaso, abre aspas, o desconhecido, fecha aspas, são parte integrante da vida. A única forma de lidar com eles é reduzindo a distância entre o que você acha que vai acontecer e o que é possível acontecer, sem, no entanto, perder o poder da ação. Fecha aspas. Muito interessante o que o Morgan Russell traz nesse trecho, que é isso, né? Geralmente você, né, a maioria das pessoas, e eu me incluo nessa, né? Você tem ali um plano. Puta, quero atingir um certo objetivo tal na minha vida. Puta, vou fazer um plano, né, para atingir isso, né? Muitas pessoas nem fazem o plano, vão carregando, não deixa a vida me levar, né? E nem fazer um plano para aquilo. Mas, bom, vamos considerar que a maioria faça o plano. Beleza, tá. Porra, geralmente, né, o que acontece é que coisas novas entram, né, variáveis incalculáveis, né, coisas que você não previu, entram e influenciam nesse plano, e geralmente, boa parte das pessoas que eu converso, e me incluo nessa, param. Puta, não deu certo aquilo, né? Pô, aquele plano que eu imaginei não é aquilo, não é daquela forma. Ah, vamos ver outra coisa. E não, né? A margem de segurança, né? A margem de imprevisto aqui do Morgan Russell, ela traz um fator muito interessante que é essa continuidade, a perseverança, né? Porque quando você coloca um plano alternativo, caso o primeiro plano não dê certo, ele aumenta a sua chance de continuar para aquele objetivo, né? Então, pô, vem um evento, uma variável não calculada, pum, choca o seu plano, te choca, né, pessoalmente, enfim, né, você perdeu dinheiro com alguma coisa, alguém faleceu, você se machucou de alguma forma, enfim, então choca aquele seu plano que vinha dando certo. Quando você coloca uma margem de segurança, né, quando você considera um plano alternativo, né, usando aquela distância entre o que você planejou e o que era possível fazer, você continua, né? A tendência de você continuar a seguir, por mais, enfim, impactado e devagar que seja, né? Após o plano principal ter chocado, o importante é que você continua com o seu poder de ação que ele traz aqui, né? Você continua frente àquele seu objetivo, né? Em frente, enfim, e seguindo com um plano B, né? Com essa margem de imprevisto, com essa rota recalculada, né? Você recalcula a rota e continua a seguir, ao invés de desistir e falar, puta, aquilo não é para mim, né? Ou alguma coisa parecida com isso. Então, o legal da margem de segurança é que ela te dá a continuidade do poder de ação, né? Enfim, então além de considerar mais a realidade, mais os riscos que podem te impactar, ela te dá a possibilidade de continuar, né, da continuidade daquele plano, e não de estagnar ou simplesmente parar. Enfim, muito interessante o que o Morgan Russell traz aqui nesse capítulo. E bom, essas foram as páginas de hoje.